Filipenses, capítulo de número 3. Nós vamos... esqueci de pegar aqui o... Filipenses, capítulo de número 3. O tema da mensagem é o mesmo de 2 domingos atrás. Começamos ele há 3 domingos e não conseguimos terminar. Haja visto que Deus tem falado tanto, mas tanto conosco, através dessa mensagem, que eu não consegui, sinceramente, eu não consegui terminar. Essa mensagem, irmãos, era para um domingo. Já está rendendo 3, mas hoje nós vamos terminar, creio. Filipenses capítulo 3, versículos de 3 a 5, como está projetado aí. Eu vou pedir que deixe acesa só essa luz do meio, ali no canto, e pode apagar essas duas, por favor, tá? Isso, acende essa, e pode apagar, isso, só acende essa do meio aí, essa que está ali na parede, aqui no canto. Isso, aí dá para enxergar bem? Dá para enxergar? Ou quer que apague essa outra aí? Tá bom, dá para enxergar, né? Se os irmãos podem acompanhar os versículos. Diz assim o texto da palavra de Deus: Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas desta forma. E se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isto também Deus lhes esclarecerá. Oremos. Pode baixar, curvar sua cabeça e nós vamos orar. Deus, eu sei que nesta noite, Pai, Tu quer completar a obra que já tens iniciado em nossos corações, em nossas vidas, através dessa mensagem. E eu creio que nesta noite, corações que aqui estão, que ainda sofrem com alguma lembrança dolorosa do passado, que ainda sofrem com alguma dor, que ainda sofrem até mesmo com traumas, Pai, que precisam até mesmo de uma libertação, que precisa, Senhor, curar-se das feridas interiores. Nós nesta noite, Pai, declaramos cura. Nessa noite nós declaramos libertação. Nessa noite nós declaramos restauração. Nessa noite nós declaramos que o Teu poder, ó Jesus, há de estar atuando em cada vida, há de estar atuando em cada coração, e trazendo o bálsamo que alivia a dor, e trazendo, Senhor, o remédio para a alma, porque Tu és o cirurgião da nossa alma. Tu és o psicólogo dos psicólogos, Senhor. E nenhuma psicanálise, nenhum poder de psicologia pode nem chegar a Teus pés, Senhor, porque Tu tens todo o poder, porque Tu tens, ó Senhor, todo o conhecimento da nossa alma, que é frágil, é como um ninho de arminho, Senhor. Mas nessa noite, Tu sonda o nosso coração, Tu que formaste o nosso interior, Tu que nos conheceste dentro do ventre de nossas mães, Tu que nos viu ainda sem forma, Pai, Tu há de tocar em cada coração, Tu há de tocar nas nossas vidas, Pai. E nesta noite nós não queremos levar para casa nada, Senhor, do que não seja para nós levarmos. Nós não queremos carregar nenhuma bagagem extra. Nós não queremos carregar nenhum peso, Senhor, de acusações do passado, nenhum peso de traumas, de dores, de lembranças, Pai, que nos fazem sofrer. Mas nessa noite nós possamos deixar tudo aos Seus pés, tudo aos pés da cruz, e sairmos daqui, Pai, com uma existência livre, livre de dores, livre de embaraços, livre de pesos, Pai, em nome de Jesus, amém. Liberte-se do passado, viva o presente e deixe o futuro nas mãos de Deus. Nós falávamos há 2 semanas atrás que muitas pessoas agem como o elefante. O elefante, como vocês veem nessa figura, ele é forte. Ele pode derrubar uma casa, ele pode virar um carro, ele tem muita força.
mas quando ele está sendo amestrado e se usa ele para fazer aqueles espetáculos no circo, ele é amarrado por uma pequena corrente. Eu digo pequena porque em relação ao tamanho dele, é uma corrente pequena. E é uma pequena estaca, essa corrente é fixada e ele não escapa. Por quê? Desde pequenininho ele foi condicionado a isso. Ele foi de pequeno amarrado a uma corrente que para ele era forte, que para ele não podia arrebentar, e todas as vezes que ele tentou arrebentar, ele se deu mal, causou-lhe dores, causou-lhe ferimentos, e ele cresce amarrado àquela mesma corrente, e agora ele já tem um tamanho maior, ele poderia arrebentar aquela corrente com toda a facilidade, ele poderia arrancar aquela estaca do chão, mas lhe vem à mente o seguinte pensamento: não, eu tentei uma vez, não consegui. Eu tentei quando era pequeno, me feri. Eu tentei, não deu certo. Não vai dar certo de novo. Eu vou me ferir. Eu não posso com esse peso. Eu não posso com essa força dessa corrente, porque ela é mais forte do que eu. E assim, o elefante nunca mais tenta escapar daquela corrente. Diz que o elefante nunca esquece. E ele fica preso àquilo que aconteceu no passado e ele não tenta fazer de novo. Muitos estão assim, presos às experiências dolorosas do passado, presos a traumas, presos a dores, presos a tudo que sofreram no passado e não sabem que Jesus Cristo, Ele veio para nos quebrar as correntes, Ele veio para nos libertar das amarras do passado. Mas nesta noite, nós estamos proclamando a mensagem do Cristo que liberta, a mensagem do Cristo que diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8,32. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Muitos, ao contrário de se prender às lembranças dolorosas do passado, muitos se prendem também às lembranças alegres dos dias passados e se lamentam: porque minha vida não é mais como era no passado, porque minha vida não tem mais aqueles dias felizes que eu vivi outrora. Mas a palavra do Senhor, dita pelo sábio Salomão no livro de Eclesiastes, ele nos diz: não diga, porque os dias do passado foram melhores que os de hoje, pois não é sábio fazer tais perguntas. O passado é passado, o passado ficou para trás, hoje é o presente, e presente chama-se presente porque é um presente de Deus, é um dia ímpar, é um dia exclusivo. Você viverá esse dia e não mais viverá ele. Aproveite o dia de hoje, aproveite as oportunidades que Jesus coloca nas suas mãos. Tudo que vieres às tuas mãos para fazer, faze-o conforme as suas forças, porque a palavra de Deus nos diz que para onde nós vamos, para o túmulo, para a sepultura, lá não há obras, não há serviço a fazer, não há nada que nós possamos mais fazer. Então tudo que vier à mão para nos fazer aqui, façamos, pois é um presente de Deus a nossa existência hoje. Falamos também na semana passada a respeito do Salmo de número 42. No Salmo de número 42, o salmista, ele está com a sua alma como que se fosse seca. Ele está tentando matar a sua sede, mas ele se encontra em terras áridas, ele se encontra em terras sem água. E mais do que matar a sede, ele também ele se sente como um animal pobre, indefeso, que não tem uma água para se banhar, para tirar o seu odor, para não ser uma presa fácil dos outros animais nocivos. E assim ele se vê, ele se acha longe de Deus, ele acha que Deus o desamparou, ele acha que Deus já não está mais com ele. E daquele cenário de sequidão, daquele cenário de deserto, agora ele se vê em terras onde as águas estão lhe cobrindo. Ele se vê no meio de ondas, ele se vê no meio de cachoeiras, ele se vê afogado pelas águas. E em nenhuma das duas situações ele vê Deus perto dele. E ele se queixa: por que me abandonastes, Deus? Por que me desamparaste? E ele nem encontra uma resposta para Deus, ou uma resposta de Deus. Sabe por quê? Sabe por que Deus não nos responde muitas vezes? Não é porque estamos em pecado, não é porque nós não merecemos ouvir a voz de Deus. Deus quer nos trazer maturidade, Deus quer nos trazer crescimento. Eu lembro que no começo da minha fé, eu era hiperdependente de profecia. Se Deus ficasse uma semana sem usar um profeta para falar comigo, eu já caí em pânico, eu já caí em desespero, eu já achava que eu não tinha mais salvação, eu já achava que Deus já não estava mais comigo.
E uma vez, numa reunião de círculo de oração, eu fui com a minha mãe e eu estava num namoro que não era da vontade de Deus. E Deus usou uma profeta para me repreender duramente na frente de todo mundo que estava naquela reunião de oração. E Deus usou a profeta dizendo: meu servo, não seja leviano na minha casa, ou seja, não venha em minha casa por outros interesses que não sejam de me servir. E eu dei um aleluia, glória a Deus, saí daquela reunião saltitando de alegria, eu saí daquela reunião regozijando, e minha mãe perguntou: por que você está tão alegre? Deus te deu uma dura repreensão, usou um vaso para te repreender e você sabe que você está errado. Eu falei: glória a Deus, se Deus falou comigo, é porque ainda tem jeito para mim. Se Deus falou comigo, é porque Ele sabe que eu estou aqui, onde eu estou, o que eu estou fazendo. E se Ele me repreendeu, a palavra do Senhor diz em Hebreus 12, que nós somos repreendidos porque somos amados pelo Pai. Se o Pai não nos amasse, Ele não nos repreenderia, Ele não nos disciplinaria. Então eu fiquei contente. Mas eu era dependente dessas profecias, dessas manifestações do Espírito, que mostravam que Deus estava comigo. Se Deus usasse o profeta por um mês para falar: eis meu servo, eu estou contigo, eu já caí em desespero. Mas foram passando-se os tempos, e Deus foi me ensinando a voar sozinho, como a águia faz com seu filhote. Muitas vezes, ou sempre assim na natureza, o filhote da águia cresce, está crescendo ali no ninho da mãe, e chega um tempo que ele já está grandinho. Chega um tempo que o ninho já não pode mais comportar aquele filhote. O que a mãe águia faz? Ela começa a trazer uns galinhos de planta mais pontudo. Ela começa a trazer espinhos para o ninho e começa a cutucar o filhote com aqueles espinhos, começa a colocar os espinhos de uma forma estratégica no ninho, em que ele venha se machucar e se ferir, até chegar ao ponto que o filhote se toca. Ele fala assim: opa, esse ninho já não me cabe mais, esse ninho já não é mais para mim. Ele começa a olhar as alturas dos rochedos, das montanhas, e ele começa a pensar: eu acho que está na hora de eu voar. E assim, a mamãe águia dá uma pequena ajuda para o filhote, um empurrãozinho nele, e dali ele já sai voando. Às vezes ele vai voando, e está prestes a cair, mas a mamãe águia vem, dá um voo rasante e apara ele em cima das suas asas, até que ele venha aprender a voar. Deus quer que você aprenda a voar. Deus quer que você seja uma pessoa amadurecida na fé. Deus quer que você entenda que mesmo que os seus sentimentos digam o contrário, mesmo que você não sinta nada, a presença de Deus está com você, porque nós não andamos pelo que nós sentimos, nós não andamos por aquilo que nós vemos, mas nós andamos pela fé. Estando nós sentindo ou não, Deus está conosco, porque Ele nos diz: jamais te abandonarei, jamais te deixarei. Eis que quando passares pelas águas serei contigo, quando pelos rios eles não te submergirão, quando passares pelo fogo não te queimarás, nem a chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor que está contigo. E em Mateus 28, os últimos versículos, Ele nos diz: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então nós temos a promessa do Senhor: filho meu, não te deixarei, jamais te abandonarei. E por que muitas vezes nós achamos que Deus nos desamparou, que Deus nos abandonou? Estamos como o salmista no Salmo 42, não vemos Deus no deserto, não vemos Deus no meio das águas, não vemos Deus em situação nenhuma, não vemos Deus responder, falar conosco. Aí começamos a conversar com a nossa própria alma, como fez o salmista, e ele disse assim: por que estás abatido, a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, porque ainda o louvarei. Espera em Deus. Por que estás abatido, a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Eu creio que nesse exercício de fé, conversando com a própria alma, o salmista ele vai desenvolvendo a sua fé, o salmista ele vai tendo um crescimento,
ele faz algumas perguntas meio que infantis, ele tem algumas declarações meio estranhas. Ele diz, por exemplo, olha, espera em Deus porque ainda o louvarei, Ele é a minha esperança, espera em Deus pois ainda o louvarei. E eu dizia na semana passada, por que não louvar hoje? O salmista, ele perdeu uma boa oportunidade de louvar a Deus naquela situação, de começar a louvar mesmo estando, né, com aquele sentimento, com aquele pesar, com aquela dor. Ele já podia estar louvando ao Senhor, e com certeza se ele louvasse a Deus naquela situação, com certeza tudo iria se passar. O Jó, quem se lembra do sofrimento de Jó? Todas as vezes nós lembramos quando vemos alguém sofrer, ou quando nos vem a mínima provação. Jó, no meio do sofrimento, ele exclamou, ele bradou, ele louvou ao Senhor e disse, eu sei que o meu Redentor, ele vive, eu sei que o meu Redentor, ele vive, eu sei que o meu Redentor, ele vive, e ainda que ele me mate, eu nele confiarei, ainda que ele me mate, eu nele confiarei, eu sei que ele vive e por fim se levantará para me redimir. Gente, isso é forte. Isso é tremendo, isso é demais. Uma fé como essa, de confiar em Deus, ainda que Deus venha nos matar. Você confiaria em Deus ainda que Ele te matasse? Você confiaria em Deus ainda que Ele te tirasse aquilo que você mais ama, aquilo que você mais gosta? Você continuaria a confiar em Deus? Sim, porque a nossa fé não está naquilo que nós vemos, não está naquilo que nós temos, não está naquilo que nós sentimos, mas a nossa fé está no fato de que o amor de Deus, ele é incondicional, o amor de Deus, ele é imutável, o amor de Deus, ele é infinito, o amor de Deus, ele é incomparável, porque Deus é amor. Deus é amor. Andam por aí pregando algo de Deus que não é nem a caricatura de Deus. Um Deus vingativo, um Deus que só é juízo, um Deus que é aquele Deus destruidor, aquele Deus que fulmina. Mas o Deus que eu conheço na Bíblia, Ele é amor. A palavra que mais define Deus na Bíblia é amor. Porque Deus é amor. Porque Deus é amor. E João 3,16 diz, porque Deus amou ao mundo de uma tal maneira, que deu seu Filho único gerado, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Poderíamos falar de outros personagens da Bíblia que viveram situação como essa. Eu poderia falar de Davi. Davi passou a vida dele, os primeiros dias, juventude, mocidade, no campo, cuidando das ovelhas. Era uma pessoa esquecida, era uma pessoa desprezada. Seus irmãos não queriam nem que ele participasse junto com eles das batalhas do campo. Ele tinha que simplesmente ser um entregador de marmita, um entregador de queijos, um entregador de lanche para os seus irmãos lá no campo da batalha. Mas quando Deus o levantou para ser usado, ele não quis se lembrar do passado, ele não quis se lembrar que no passado ele foi desprezado, ele não quis se lembrar que no passado ele foi um fracote, que no passado ele foi zombado. Ele se levantou para colocar na posição que Deus tinha para ele, e a posição que Deus tinha para ele era o trono. Do pasto ele foi levado ao trono, do pasto ele foi levado à vontade de Deus. E o importante para isso, irmãos, é nós estarmos dispostos e disponíveis para que Deus nos use a seu tempo, como, onde, quando Ele quiser. O mundo está para ver o que Deus pode fazer com uma pessoa, totalmente com uma pessoa, ou através de uma pessoa totalmente entregue nas mãos dele. Seja essa pessoa, entregue-se nas mãos do Senhor e deixa Ele te usar. Eu poderia falar de tantos outros personagens, mas um personagem que eu lembrei ainda nesse dia, Jabes. Primeiro livro de Crônicas, capítulo 4, versículos de número 9 e 10. Quantos já leram a história de Jabes? Talvez um personagem um tanto esquecido, talvez um personagem não muito pregado, talvez um personagem não muito falado. Mas no primeiro livro de Crônicas, capítulo 4, versículo 9 e 10, diz que Jabes foi mais ilustre do que seus irmãos. Sua mãe lhe chamou Jabes, dizendo, porque com dores odei a luz. E Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo, tomara que me abençoes e me alargues as fronteiras, que seja comigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha aflição.
e Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Olha, Jabes, esse personagem do Antigo Testamento, ele tinha tudo para ir mal, porque ele começou mal. Ele tinha tudo para ser uma pessoa cheia de traumas. Ele tinha tudo para ser uma pessoa cheia de lembranças dolorosas do passado. Porque na sua infância, ele foi simplesmente, colocaram nele um nome que era uma marca, um nome que era uma alcunha, que dizia: este foi gerado com dores, esse deu trabalho para sua mãe lhe gerar, esse quase mata a sua mãe no parto, esse fez a sua mãe sofrer. O nome de Jabes simplesmente queria dizer isso, porque lá no Antigo Testamento, os nomes das pessoas tinham algo a ver com aquilo que a pessoa era. O nome da pessoa era uma característica da sua personalidade. O nome da pessoa era uma marca. E o nome de Jabes simplesmente queria dizer isso: aquele que foi gerado com dores, aquele que foi gerado com sofrimento, aquele que fez a mãe sofrer, aquele que quase mata a mãe no parto. E onde quer que ele estava, onde quer que ele ia, onde quer que lhe chamavam pelo nome, ele já se lembrava do passado dele. E talvez, se ele ficasse condicionado ao seu passado, ele seria uma pessoa para sempre amarrado, preso àquelas lembranças. Mas um dia ele tomou uma decisão, um dia ele tomou uma iniciativa, que é a iniciativa que todos nós devemos tomar também: romper as ataduras do passado, quebrar essas correntes, tomar essa decisão e pedir para Deus mudar o rumo da nossa história. Você quer que Deus mude o rumo da sua história nessa noite? Pois bem, aprenda essa oração que Jabes fez. Jabes invocou o Deus de Israel e disse: tomara que Deus me abençoe e me alargues as fronteiras, que seja comigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha a aflição. Olha que oração bonita. Que Deus me abençoe, me alargue as fronteiras, me prospere, me faça crescer, me abra os horizontes, me abra as portas, me estenda para o infinito, que seja comigo a sua mão, que Ele venha me preservar, me livrar do mal, para que não me sobrevenha a aflição. Porque Ele queria dizer com isso: eu já estou farto de aflições, eu fui gerado com dores, minha infância foi de sofrimento, minha infância foi de lembranças dolorosas, de traumas, de zombarias, mas agora eu quero romper com tudo isso do passado. Eu quero que Deus me abençoe, me alargue as fronteiras, seja comigo a sua mão e que não me sobrevenha mais aflição. E diz a palavra de Deus que Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. E o resultado disso está no versículo 9. Foi Jabes mais ilustre do que os seus irmãos. Ele teve uma posição de destaque na família. Ele foi aquele mais abençoado. Ele foi aquela pessoa mais destacada. Ele foi aquela pessoa que indiscutivelmente a mão do Senhor estava sobre ele. Todos podiam dizer isso, todos podiam atestar a mesma coisa. E na minha vida, na sua vida, não será diferente também. Se nós tivermos essa decisão, se nós tivermos essa iniciativa, se nós decidirmos como Jabes decidiu: olha, eu vou orar, eu vou invocar o Deus de Israel, eu vou clamar a Ele, eu vou buscar a presença dEle, e Ele vai mudar o meu destino, Ele vai mudar a minha história, Ele vai reconduzir o meu futuro, eu vou me livrar do meu passado, eu vou deixar as coisas que ficaram tudo para trás. E como Paulo: olha, eu ainda não alcancei aquilo que eu almejo, mas uma coisa faço, e é que eu me esqueço das coisas que ficaram para trás e avanço para as que estão diante de mim, para me alcançar o prêmio que me aguarda, para me alcançar o prêmio da vitória, para me alcançar tudo aquilo que me espera, porque a mão de Deus é comigo, e se a mão de Deus for comigo, eu vou aonde Ele me conduzir, e aonde Ele me conduzir, será em triunfo, será em vitória, e nada vai poder me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nem a fome, nem a tribulação, nem a perseguição, nem a nudez, nem o frio, nem espada, nem altura, nem profundidade, nem potestade, nem principado, nada e ninguém, e nenhuma outra criatura poderá me separar do amor de Deus
que está em Cristo Jesus, e assim confiantemente eu vou poder dizer que a vitória é minha pelo sangue de Jesus, a vitória é minha pelo sangue da cruz, e eu sou mais do que vencedor, muito mais do que vencedor por meio daquele que me amou. Amém? Glória a Deus, glória a Deus. É assim que o Senhor Jesus ele te faz vencer, é assim que o Senhor Jesus te faz crescer, é assim que o Senhor Jesus Cristo nos liberta das amarras e das correntes do passado. Mas se o passado é prejudicial para nossas vidas, o futuro também é. Muitas vezes nós só esperamos pelo futuro, muitas vezes nós só estamos focalizando os olhos naquilo que está lá na frente, naquilo que ainda esperamos, e não estamos aproveitando o presente. A vida é muito curta, a vida é muito breve. A vida, como diz o sábio que escreveu Eclesiastes, é como um conto ligeiro. Ela passa e nós voamos, como diz o salmista. É um conto ligeiro, muito breve. E muitas vezes nós nem aproveitamos o presente e ficamos somente focalizados no futuro. No Novo Testamento, eu vejo um exemplo disso na família de Marta, Maria e Lázaro. Marta, ela não estava sintonizada no tempo de Deus, no relógio, no tempo Kairos de Deus. Há dois tempos. A língua grega, ela conta o tempo de duas formas. Uma das palavras designadas para tempo na língua grega é o Cronos. É esse tempo nosso do relógio, é esse tempo que marca a nossa existência. Mas um outro tempo, que é o tempo de Deus, que não existe passado, não existe presente, não existe o futuro, é uma eternidade só. Deus não tem essa de passado, presente e futuro. Deus, ele vê as coisas hoje, já vê as coisas daqui 1000 anos, já viu as coisas como era 1000 anos atrás. Para ele é um tempo só. É por isso que muitos se complicam e se confundem com tantas teorias, com tantas teologias que existem por aí. Por exemplo, a teologia da predestinação. Muitos acreditam que Deus escolhe uns para a salvação e outros não. Eu não vejo dessa forma. Eu vejo que Deus dá o livre-arbítrio para cada um escolher se deseja a salvação ou não. E Deus, na sua presciência, Deus, na sua onisciência, conhecendo de antemão todos os corações de todos os homens, Ele já sabia, antes da fundação do mundo, quais seriam os que aceitariam, quais seriam os que creriam na palavra dele, quais seriam os que estariam com a vida entregue a ele. E assim ele conheceu, não que ele predestinou, esse vai ser salvo, esse não, esse vai para o céu, esse vai para o inferno, porque eu creio que Deus, no seu grande amor, ele não designa ninguém para a perdição, mas o próprio homem escolhe os seus caminhos. Marta, ela, quando teve aquele episódio da morte do seu irmão Lázaro, ela se lamentou primeiramente do passado. Ah, Jesus, se tu estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Se tu estivesse aqui. Aí Jesus fala para ele: Marta, quem crer em mim, ainda que esteja morto, viverá. Eu sou a ressurreição, eu sou a vida. Aí ela já se lança para o futuro. Ah, Jesus, eu sei que lá no futuro, eu sei que lá na eternidade tu vai conceder ressurreição ao meu irmão, tu vai conceder a vida eterna para ele. Mas é lá na frente. Jesus disse: não, Marta, tu está enganado. Se tu creres, verás a glória de Deus. Se tu creres, verás a glória. A condição, se tu creres. Muitos querem ver a glória de Deus, mas não querem crer. Estão desesperançados, descrentes, perdendo a fé. Irmãos, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que nele crê, creia que ele existe e que ele é galardoador, recompensador daqueles que o buscam. Irmãos, não adianta, sem fé nós não vamos a lugar nenhum, sem fé nós não saímos, nós não nos libertamos das correntes do passado, ficamos presos e não vivemos o presente e nem chegamos no futuro onde Deus tem para nós. Temos que crer. Creia, ainda que as circunstâncias digam não, ainda que as circunstâncias, o presente momento, digam o contrário, ainda que tudo esteja contra você, creia, porque para Deus nada há impossível. Digam comigo, junto comigo, por favor. Porque para Deus nada é
impossível? Todas as coisas. Todas as coisas. Todas as coisas são possíveis. Todas as coisas. Já pensou nisso? Se tudo é possível para o Senhor, se tudo é possível para o que crê, nós temos a vitória, que é certa, que é garantida e que ninguém pode tirar de nós. Nós temos a vitória. Marta, então, quando cai no crédito do cartão e ela entende, aí a coisa se torna diferente. Não importa se era já de 5 dias, não importa se não tinha mais jeito. E olha, Jesus, ele propositalmente esperou que passasse todo aquele tempo, porque entre os judeus havia uma crença que nos 3 primeiros dias a alma ainda ficava ali no corpo mesmo morto. E se acontecesse o milagre antes daquele período, iriam dizer: bom, isso não foi um milagre, porque a alma dele ainda estava no corpo, ele simplesmente acordou do sono. Mas Jesus, para mostrar que o poder é única e exclusivamente dele, que ele faz as coisas quando o homem não tem mais jeito, quando ele faz as coisas quando o homem vê que é impossível, ele fez acontecer aquele milagre da ressurreição. E Jesus nessa noite, ele quer ressuscitar os seus sonhos. Jesus nessa noite, ele quer tirar do túmulo, ele quer tirar da cova tudo aquilo que você enfurnou, que você já não tinha mais esperança de ver acontecer. Quantos creem nisso? Ele quer tirar os seus sonhos para fora, ele quer ressuscitar tudo aquilo que ficou lá para trás, que você já nem acreditava mais que pudesse voltar à existência, tudo aquilo que você achava que não tinha mais jeito. Para Jesus tem jeito, e nessa noite ele vai ressuscitar os seus sonhos, nessa noite ele vai trazer para fora do túmulo, nessa noite ele vai voltar a dar vida, porque ele veio para dar vida, e vida com abundância. Morte não é o negócio de Jesus, o negócio dele é vida, e vida com abundância. Muita e muita vida para tudo aquilo que você considerava já morto na tua vida. Olha, eu poderia falar ainda de muitas coisas, mas eu vou ficar por aqui. O último recado dessa mensagem está em Mateus 6, 25 a 34. Porque eu lhes digo: não se preocupem com as suas próprias vidas, quanto ao que comer ou beber, nem com os seus próprios corpos, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante do que a comida, e o corpo mais importante do que a roupa? Observem as aves do céu: não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimentam. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham e nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Queridos, nós, muitas vezes, não estamos presos ao passado, já nos libertamos do passado, mas ainda estamos presos ao futuro. Estamos preocupados com o dia de amanhã. O que vamos comer amanhã? O que vamos vestir? Aonde vamos morar? Em que iremos trabalhar? O que será de nossas vidas amanhã? Mas Deus não nos deu autorização para nos preocuparmos com o dia de amanhã. O Senhor Jesus, ele nos diz: basta, basta, basta para cada dia o seu mal. Sabe de onde vem o estresse, a estafa, as depressões? Da sobrecarga que nós colocamos em nós mesmos. A Bíblia fala que o homem é pó, é uma estrutura fragilíssima, pó, poeira. Você já experimentou colocar uma coisa pesada, uma caixa, um fardo, em cima de um monte de pó? O pó desmorona. Assim somos nós. Nós temos uma frágil estrutura que não aguentamos mais do que um dia sobre nós, mais do que o dia presente. Ainda antecipamos o dia de amanhã, a semana seguinte, o mês seguinte, e aí nos sobrecarregamos, nos esgotamos, estouramos os limites da carga que nós podemos suportar, e aí nós desmoronamos,
caímos em estafa, caímos em estresse, esgotamento físico, mental, nervoso, espiritual, tudo caímos nisso e não conseguimos mais nos levantar. E muitos têm morrido de depressão, muitos têm infartado, têm tido AVC, muitos têm tido esgotamentos físicos, mentais, espirituais, emocionais, porque não aprenderam esse segredo que o Senhor Jesus Cristo nos ensinou com tanta simplicidade. Ele mandou que olhássemos os lírios do campo e as aves do céu. Olhem eles, não trabalham, não fiam, não tecem, e veja, nem Salomão se vestiu como um deles. Olha como Deus veste os lírios do campo. E os passarinhos, nenhum deles morre de fome, porque o Pai do céu assim alimenta as aves. Aí Ele nos dá esse lembrete: quem tem mais valor, as aves dos céus ou vocês? Quem tem mais valor, as plantas, os lírios do campo ou vocês? Queridos, se Deus assim veste a erva do campo, que num dia nasce, no outro perece e morre, quanto mais a vocês. Se Deus assim alimenta as aves dos céus, os pardaizinhos, que ninguém dá R$1 por eles, quanto mais a vocês. Curve sua cabeça junto comigo. Jesus, Jesus, oh Jesus, teu recado foi entregue, Senhor. A palavra que tu colocou no meu coração foi dita. Agora completa a obra em cada coração, Jesus. Recanda lá na cara que vai, e manda lá na checara se planta. Passa sobre cada coração teu bálsamo, passa sobre cada vida, sobre cada alma, teu remédio, Jesus. Glória a Deus. Canto ele balai. Jesus, Jesus, Jesus. Tu tens todo o poder para curar, Jesus. Eu sei que não foi em vão que durante 3 semanas, Jesus, tu colocou essa palavra no meu coração. Porque eu creio que daqui tu quer, Senhor, restaurar vidas. Daqui tu quer libertar. Daqui tu quer dar crescimento, amadurecimento. Fazer com que essas vidas, Pai, atinjam o grau de maturidade, a estatura, o tamanho, Senhor, e alcancem o alvo que tu tens para cada uma, Senhor. Não deixa nenhuma dessas vidas perecer no meio do caminho. Não deixa nenhuma dessas vidas tombar no campo da batalha, Senhor, sem crer em Ti, sem confiar em Ti, naquilo que Tu podes fazer, Pai. Eu creio em algo especial que Tu tens para cada um aqui, Jesus. E eu profetizo sobre cada uma dessas vidas algo muito especial, muito especial. Eu preciso de um milagre. Precisamos de um milagre, Jesus. Transforma nossa minha vida. Muda, Senhor, esse estado. Glória a Deus. Quantos, Senhor, só tem visto trevas, quantos só tem visto a escuridão, estão como que mortos, estão como que sepultados. Mas nessa noite liberta, Jesus. Tira, Senhor, dessa cova, desse buraco, dessa caverna, Jesus. Trazendo nas suas mãos, como aquela pedra me moveu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o seu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Fique em pé junto comigo. Faça essa oração cantada ao Senhor. Senhor, remove a minha pedra, me chama pelo nome, quebra as correntes do meu passado. Eu quero sair daqui e esperar uma pessoa diferente, Jesus. Eu quero ter as pessoas que Jesus faz, quero ser transformada. Faz em mim. Muda, Jesus. Chama para fora, ressuscita-me.
teu nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, me faz um milagre, me torna nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Ressuscita-me. Eu quero que você, que hoje, ou nesses 2 domingos anteriores, a palavra falou com você, que você deseja deixar para trás tudo aquilo que ficou. Realmente você crê e espera uma libertação completa. Eu quero que você venha à frente e receba esse toque, receba essa oração agora, para você sair daqui totalmente crendo. Tudo aquilo que ficou no passado ficou para trás, já não. Vindo uma atitude de fé, deixando aquelas coisas do passado para trás, e dizendo: a partir de hoje eu me liberto dessas amarras, a partir de hoje eu não quero mais corrente nenhuma me prender, a partir de hoje eu sou uma pessoa totalmente livre, a partir de hoje eu sou livre para voar, a partir de hoje não quero mais que essas ataduras me venham prender, amarrar.